Olá, bem-vindo ao nosso penúltimo vídeo. Então agora nós vamos entender como é que nós vamos fazer a análise e o estudo do comportamento do nosso fluxo de caixa, assim como tentar definir a partir do nosso diagnóstico algumas atividades, algumas ações de priorização em relação à manutenção da nossa liquidez. Então a essência do nosso fluxo é exatamente a gente tentar entender o que está acontecendo com o geral da nossa liquidez. Qual o nosso problema? Geralmente nós temos sempre olhado o nosso caixa junto e misturado. Ou seja, se está com caixa negativo, eu estou mal. Se eu estou com caixa positivo, eu estou bem. Então não é bem assim, né? Nós temos várias circunstâncias aqui em que eu posso ter uma melhoria na liquidez, que poderia ser positivo, sendo que isso poderia ser gerado com caixa de financiamento. Então, não é uma coisa boa, né? Apesar da gente estar com mais dinheiro no banco, a gente está mais endividado. Não é o caso. Tá? Vamos dar uma olhada então em alguns, rapidinho, 4 cenários para a gente fixar a maneira da gente interpretar. Eu tenho aqui um comportamento em que o caixa das operações ficou negativo, o caixa de investimento ficou positivo e o caixa de financiamento também ficou positivo, sendo que, no geral, a minha liquidez ficou negativa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu perdi dinheiro na minha operação. Pode ser o caso da grande maioria dos nossos empreendimentos agora em crise. Né? Nesse momento agora em que o comércio está fechado, eu tenho uma baixa procura pelas compras, então neste momento nós podemos estar nesse contexto aqui. Qual que é o problema? Eu estou aqui com caixa positivo no investimento. Esse aqui é o nosso caixa 2, atividades de investimento. Nesse caixa, se eu tiver com ele positivo aqui, é porque eu estou vendendo algum ativo de longo prazo. Vendendo veículo, vendendo prédio, vendendo terreno, desfazendo de aplicações financeiras. Qual que é o problema? Esses recursos que estão aqui gerando liquidez, eles não são infinitos, eles são finitos, eles tendem a ser não recorrentes. Né? Então eu posso estar gerando uma liquidez aqui, absorvendo uma perda de liquidez do primeiro caixa, com algo que não vai se manter e que depois eu vou sentir falta ainda, porque eu não vou ter mais a minha estrutura para produzir. Aliado a isso, eu ainda gerei o caixa de financiamento, eu botei dinheiro externo dentro da empresa, através de empréstimos ou através de aporte de capital. Seja qual for, os dois são artificiais. E eu ainda assim, nem com a injeção de recurso aqui, nem vendendo estrutura, eu consegui cobrir aquele rombo que estava lá e o caixa geral ficou negativo. Então essa situação para nós é ruim. Então aqui eu estou consumindo liquidez na minha operação, eu estou gerando liquidez pelos investimentos vendidos, eu estou gerando liquidez pela injeção de capital que é artificial, e mesmo assim, com essas gerações, eu não salvei a liquidez no geral. Então o cenário está ficando ainda pior. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso revisar quais dos itens do operacional, qual desses itens aqui, ou quais, eu posso então manejá-los de uma semana para outra, ou até bem mais para frente. Para quê? Para que eu suavize essa perda de liquidez que está aqui em cima. Trouxe um exemplo aqui do que a gente poderia fazer. Estou com esse caixa aqui negativo e agora então eu vou tentar, lembrando que eu estou na primeira versão do fluxo de caixa, onde a gente está fazendo a situação atual com todos os vencimentos dentro do próprio prazo. E eu estou estudando já cada uma com seus vencimentos originalmente. Agora eu vou partir para um outro fluxo de caixa projetado, aonde eu vou tentar estudar como é que eu poderia fabricar liquidez sem comprometer a estabilidade do negócio. Então o que eu poderia fazer aqui? Eu olharia as minhas saídas, que aqui no caso vão de 1.2 até 1.7, e tentaria escolher as prioridades. Olha, eu acho que é difícil eu deixar de pagar funcionário, porque os funcionários são o que eu conto de força de trabalho dentro da empresa. Depois eu posso escolher pagar fornecedores, que eles são meus parceiros, e a minha manutenção da minha retirada também.
Depois eu vou para o aluguel, porque o aluguel eles não vão poder me tirar agora, nesse momento, enquanto a gente estiver afastado. Tributos, já tenho várias instruções normativas aí, vários posicionamentos legais de que eles podem ter o pagamento postergado. E água, luz, e eu posso tentar negociar, que eles não vão cortar agora mesmo. Então, seriam prioridade 3. Se eu não tiver condições de pagar o valor referente a esse aqui, eu pago o 1 e o 2 e tento ver se esse caixa aqui ficou positivo. Então, a nossa essência agora é tentar reverter esse quadro que está mostrando para nós aqui. Por quê? Porque ele afetou demais, ó. Então, isso é que a gente fala de planejamento estratégico do nosso fluxo de caixa. É nisso que a gente vai definir o nosso posicionamento. Essas prioridades aqui vão ser dadas por você. É o teu modelo de gestão, não é o que eu estou dizendo. É você que vai definir qual é a tua prioridade. Eu indiquei alguns raciocínios dos primeiros vídeos também, quais seriam os elementos que podem ser postergados sem grande prejuízo. Outros colegas vão postar alguns vídeos nessa direção também, do que como é que você deve selecionar. Mas enfim, aqui é onde entra a sua inteligência do negócio para poder utilizar o instrumento que a gente está discutindo. Um outro cenário, ainda com a liquidez negativa, mas com caixa de investimento positivo, caixa de financiamento positivo e a liquidez geral ficou positiva. Opa, tá menos pior, né? Então aqui eu estava terrível, né? Tava péssimo. Aqui eu tô menos pior. Então vamos mudar aqui. Em vez de ser ruim, eu vou colocar que eu tô menos pior. Por que eu estou menos pior? Porque eu consumi liquidez na operação, não tem dúvida. Gerei liquidez pelo investimento, pelo financiamento, e com as gerações dos caixas 2 e 3, eu salvei a liquidez no geral. Ficando o cenário aqui correndo um risco de dar uma falsa sensação de equilíbrio. Por quê? Porque eu olho para o caixa geral e ele está melhor, ele está bom, não ficou negativo, e eu não fico tão desesperado. Só que eu estou com um problema aqui, né? Porque isso aqui pode acabar e isso aqui também não vou ficar à minha disposição. Alguma hora eu posso ser executado. Então eu tenho que fazer aquele mesmo processo, mesmo tendo esse cenário aqui positivo, eu tenho que estudar quais são os itens que eu posso remanejar. Então eu coloquei aqui alguns, que é o que a gente mencionou já no slide anterior. Por fim, caixa operacional positivo, investimento negativo, financiamento negativo com liquidez geral negativa. Puxa, aqui eu estou jogando dinheiro fora. Aqui eu tenho que ficar preocupado. Por quê? Porque eu estou perdendo liquidez. Ah, Benjamin, mas você não falou que era bom que o caixa das operações fosse positivo? De fato, ó, positivo. E eu gerei liquidez na operação, apliquei recurso em investimentos, eu apliquei recurso na diminuição do meu risco, diminuindo, pagando financiamento, empréstimos, ó. Mas o que aconteceu? Eu apliquei demais, eu fui com muita sede ao pote. E nesse cenário eu não consegui bancar as aplicações nos caixas 2 e nos caixas 3 e fiquei negativo aqui. Fui com muito apetite, tá? Tirei liquidez do meu negócio, que não é uma boa estratégia neste momento. Neste momento, quanto mais liquidez você conseguir ficar, mais seguro vai ficar o seu negócio. Por quê? Nós temos muita coisa que é imponderável. Tem muita coisa acontecendo fora do nosso controle. Então, nós temos que ser bastante prudentes com essas estratégias. Então, o que você vai fazer? Estudar e reduzir o apetite para investimento e também na redução de alavancagem. Se eu tiver que priorizar, eu escolho reduzir a alavancagem e depois fazer investimento. Então, a questão é, se o cenário pós-crise estiver incerto, então eu prefiro manter a aplicação no caixa 3, né, até o ponto em que ele fique positivo, e não ir com tanta sede ao pote para aplicar no investimento. Então, talvez eu tenha que tirar o pé. Agora, se eu tiver um cenário pós-crise, puxa, eu fiz um monte de análise e vi que o cenário tá legal, então eu achei uma veia bacana e eu não tenho dúvida que o negócio vai melhorar. Puxa, você é mágico, hein? Se você for mágico, então você prioriza o seu investimento aqui.
tá? Continua pegando capital aqui e aplica no investimento. Só que, amigo, tem muita coisa indicando o contrário, né? Mas enfim, pode ser que tenha um eliminado que consiga essa conclusão aí. Vamos pensar num outro cenário. Eu tenho aqui caixa positivo na operação, negativo no investimento e negativo no financiamento. E ao contrário dessa versão anterior, eu tenho aqui o caixa positivo. Puxa, excelente, ó. Todo mundo gostaria de ter isso aqui. Isso aqui é muito difícil de encontrar, tá em tempos de não crise, tá? Porque, ó, gerei liquidez na operação, a empresa fez negócio, fez dinheiro sozinha. Eu peguei parte dessa de recurso que veio daqui e apliquei em investimentos. Eu estou gerando capacidade de futuros caixas operacionais. Estou reduzindo a alavancagem e o risco. Olha aqui, ó, quitando empréstimo. E mesmo perdendo liquidez com caixa 2 e com caixa 3, fazendo investimento e pagando dívida, eu ainda consegui manter geração de liquidez no geral. Puxa, esse aqui pode ser o segundo nível daquele anterior lá, né? Então, daquela tela anterior que você tinha lá, a gente gostaria que ela ficasse assim. Então, esse deve ser o seu objetivo. Porque com isso aqui eu estou gerando futuros caixas operacionais. Com isso aqui eu estou reduzindo o risco. O meu risco está caindo. E aqui então eu estou fazendo tudo isso com o dinheiro da própria empresa, né? Que é a minha operação. Então, o que eu posso fazer nesse cenário? Verificar se essas sobras de caixa podem ser aplicadas em fontes, em algum lugar aonde o valor presente líquido seja satisfatório, ou seja, eu tenho que selecionar o meu investimento. Isso aqui, extraordinário, viu, gente? Fantástico. Preferi acabar com essa tela, porque é onde a gente quer chegar. É nesse ponto aonde nós gostaríamos de estar, aonde toda empresa vai crescer se ela tiver com esse cenário desse tipo. Eu espero que você tenha entendido o instrumento e que sirva bastante para a condução do seu negócio, tá bem? Muito obrigado até agora. Já já nós acabamos.